Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém, gostei do amém, glória a Deus. Vocês estão bem, pessoal? Amém, glória a Deus. Que alegria estar aqui servindo. Que alegria poder chegar em nossa igreja e ver irmãos recepcionando lá fora, aqui dentro. Que alegria é ver pessoas servindo com louvor em todos os grupos, todas as esferas dessa igreja. Essa igreja é diferenciada, meus irmãos. Não é pelas pessoas que estão aqui somente, é pelo Deus que está aqui. E Deus, meus irmãos, tem grandes coisas para fazer nessa igreja. Por isso você tem motivo de se alegrar por fazer parte desse tempo. Aleluia. Quem está assistindo em casa tem uma novidade. Eu tenho certeza que você que está assistindo em casa está achando tudo melhor hoje. Nós temos câmera nova, nós temos áudio direto na transmissão. Você que está aqui, glória a Deus porque você veio. Não deixe de vir. Diga comigo, eu não vou deixar de vir. Amém, aleluia. Você que está aí, você que está em outra cidade, glória a Deus pela palavra que pode chegar até você. Então mantenha-se conosco. Nessa noite o Senhor tem algo preparado para nós. Basta você ter disponibilidade de coração para nesse momento você estar desejando cultuar ao Senhor. Como Pedro falou, a gente presta o nosso culto, a gente presta a reverência, o Senhor faz a parte dele, a nossa a gente não deixa de fazer. Por favor, queria ler o Salmo 100, glória a Deus. Esse salmo tem falado algumas vezes comigo, com minha esposa. Esse salmo, ele é lindo. Esse salmo fala sobre servir, esse salmo fala sobre alegria. Eu queria começar esse culto lendo o Salmo 100. Aleluia. Amém. Salmo 100, versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Irmãos, aqui fala sobre celebrar, não celebrar de toda forma. Hoje é culto de celebração. Se você lembra dos nossos avisos, assim nós chamamos o culto do domingo. Culto de celebração fala de alegria. Mas quando a gente lê o Salmo 100, a gente vê também que quando a gente entra com júbilo na presença do Senhor, não tem como a gente ficar parado. Porque assim é o Espírito Santo, é o Espírito do movimento, é o Espírito que nos leva ao Pai, que dá testemunho de Jesus. Por isso aqui no versículo 2 a gente lê: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Nós cantamos, nós entramos, você botou a sua roupa, você teve desejo de estar aqui. Você que não pôde vir estar em casa, preste a sua reverência, deseja estar de todo o coração. Você que precisa de cura, a cura pode ser liberada nesse culto. Basta você estar em posição de reverência, porque a palavra, ela garante. A palavra garante que o Senhor Jesus já conquistou para você lá na cruz. Creia que no próximo culto você estará aqui conosco. E aqui fala sobre entrar nas suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Irmãos, eu não vou falar do tabernáculo, mas naquele tempo, quando falava-se de átrio, falava-se de porta, falava também de cultuar. Era de outra forma que era. Hoje nós vivemos numa aliança superior, mas fala de uma forma como é que a gente está indo para os átrios do Senhor. E nessa noite eu queria falar com você qual é a intensidade que a gente está servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente fala culto de celebração, mas a gente não pode esquecer que celebração envolve também consagração. Porque aqui fala celebrai com júbilo, mas também fala servir ao Senhor com alegria. Consagração tem a ver com entrega. Entrega tem a ver com santidade. E é isso que o Senhor espera de nós. Sem santidade nós não veremos a face do Senhor. E é isso que essa igreja tem que crescer. É isso que essa igreja está sendo instruída pelos nossos pastores. É isso que a nossa igreja tem crescido. E nós cremos que será uma igreja que atrairá pessoas pelo poder do Espírito Santo. Mas você, por fazer parte disso, você pode se alegrar. Então glória a Deus, eu comecei o culto falando pelas pessoas que têm servido, pelas pessoas que têm se envolvido com a obra. E eu me alegro em poder estar servindo. Ministério é servir. E eu me alegro por poder estar nos átrios do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, uma palavra, eu orando, claro,
Tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente tem que fazer com alegria, como a gente leu, mas a gente tem que fazer com o nosso melhor. Se você ama uma pessoa e vai receber ela em casa, você não vai botar o seu prato mais simples. Na minha casa a gente tem um prato mais simples e tem um prato melhor que a gente bota para as visitas. A gente tem algo, geralmente tem pessoas que brincam com isso, né, amor? Mas você quer receber da melhor forma. Você não quer receber as pessoas que você ama de qualquer jeito. Imagina como é você entrar na casa do seu papai, que já lhe deu tudo. Às vezes a gente tem reverência por tantas pessoas e isso é bênção. Eu não estou dizendo, até porque a palavra nos instrui para que a gente honre uns aos outros. A palavra nos instrui, a gente tem aprendido inclusive na escola de vida sobre recompensa da honra também. Mas quando a gente fala de servir ao Senhor, a gente pode se perguntar uma coisa: eu tenho servido ao Senhor com o meu completo coração? Você pode se perguntar nessa noite: Pai, o que eu tenho que eu ainda não te dei? O que eu tenho que hoje pertence a mim, mas que eu preciso fazer o Senhor participante disso? Pai, o que eu tenho que ainda não te pertence? Isso é algo, meus irmãos, que a gente tem que sondar o nosso coração. E o Espírito Santo é o Espírito que sonda o nosso interior, é o Espírito ajudador, é o Espírito de fogo e de movimento, como a gente falou. Mas isso não isenta a nossa parte de honrar, a nossa parte de buscar, a nossa parte de permanecer, a nossa parte de celebrar, a nossa parte de congregar. Porque a palavra fala: não deixei de congregar, como é costume de alguns. Então, glória a Deus pela sua vida que chegou até aqui nesta noite. Por favor, vamos para João capítulo 8, versículo 30. João 8, 30. Vou abrir aqui também. O pessoal do telão é rápido, viu? A gente, olha, tem mídia aqui, tem mídia lá atrás. Essa igreja é uma bênção, viu? Glória a Deus, e vai chegar só mais gente para servir. Servir é bênção, meus irmãos. Servir ao Senhor com alegria. Não tem como entrar nos atos dele e ficar inerte. Se você entra nos atos do Senhor, é preciso servir, irmãos. Se você ainda não se envolveu em algum ministério, em algum grupo, procure a igreja. Eu incentivo você nesta noite. Não queira ser somente um espectador. Queira ser aquele que faz parte. Queira ser aquele que não é só o que está lá no banco de reservas batendo palma. Esse é importante, esse faz parte. Mas aquele que calça a chuteira e vai para o campo, ele é lembrado, ele é visto. Ele está sendo sempre visto pelo nosso Deus. Isso é mais importante do que por homens. O Senhor conta conosco. João 8,30 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece essa passagem? Levanta a mão, vamos interagir, galera. Amém. É bem conhecida essa palavra. Quando a palavra fala da verdade, quando a palavra fala do verbo, fala sobre Jesus. Muitas vezes nós conhecemos sobre Jesus, muitas vezes nós conhecemos a palavra, mas aqui tem algo muito importante, que é a chave do serviço, que é a chave da gente estar pertinho do Pai, é permanecer. Aqui fala, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se a palavra de Deus fala verdadeiramente, você entende que é algo que pode ser o oposto, que é falso. Não é por interesse de coração. Então, quando a gente fala de permanecer, meus irmãos, é a chave, porque antes fala de crer. João 6, versículos 68 e 69, Pedro responde a Jesus: para quem nós iremos, mestre? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Crer e conhecer é necessário. Para que você conheça uma pessoa, se você tem um grande amigo, se você tem uma esposa, uma namorada, alguém que você tem muito apreço, que você gosta muito, você tem que conhecê-la. E com o tempo você foi conhecendo para que você ganhasse intimidade com ela, claro. Assim são as pessoas que geralmente a gente chama à nossa mesa. Assim são as pessoas que geralmente a gente chama para o nosso ciclo mais íntimo. Primeiro, a gente já ouviu falar de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus através da sua avó, através de um amigo, através de alguém que lhe chamou para a igreja.
glória a Deus. Mas a palavra, quando Pedro interpelou Jesus, Pedro falou, né? É necessário, temos crido e conhecido. Pedro não parou somente em crer. Até o diabo crê que o Senhor é o Salvador. Quando Jesus foi orar e passou 40 dias no deserto, ele desceu, deu de cara com Satanás, que tentou ele com a palavra. Até o inimigo ele conhece a palavra. E a palavra ela tem que ser conhecida. A palavra fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. A palavra ela tem que ser instruída, a palavra ela tem que ser ensinada, a palavra tem que ser lida. Se você tem a palavra somente no seu celular, somente na sua Bíblia, no Salmo 23 ou Salmo 91, ela pode pegar poeira. Mas se você a ler e transformar isso em vida para você, ela pode ser vida transformadora na sua vida. Assim como foi na vida de Pedro. Pedro não bastou crer, Pedro imergiu em conhecer o Senhor e Pedro teve a sua vida transformada. Aquele Pedro que foi apresentado ao Senhor Jesus pelo seu irmão André, lá em João 1, ele não era mais o Pedro que estava pregando no livro de Atos e a sua sombra curava, porque o poder de Deus era tremendamente forte com ele. Esse Pedro não adquiriu tudo isso somente por crer. Foi necessário Pedro conhecer. Conhecer é se aproximar. Mas prestem atenção, muitas vezes a gente crê, a gente até conhece, mas aqui há uma chave que a gente precisa fazer, porque a palavra nos ensina, é Filipenses 2, versículo 12, que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Aqui a chave é permanecer. Repita comigo: crer, conhecer, permanecer. Crer, conhecer e permanecer é o que é necessário para que você adquira intimidade com o Pai. Se você entra nos átrios com júbilo, você serve porque você conhece a quem você serve. Você serve porque você é servo, mas também passa a ser amigo. Mas, meus irmãos, a palavra ela é tão linda. E para tudo aquilo que a gente precisa, se você precisa de versículos de cura, se você precisa de versículos de família, versículos para você administrar uma empresa, para você lidar com os amigos, tem na palavra instrução, meus irmãos. A palavra ela é linda. E nessa área também, meus irmãos, de permanecer, de doação de coração, tem algumas passagens que eu queria ler com vocês hoje, que tem falado fortemente ao meu coração. E eu queria ir com você até o livro de 2 Crônicas, capítulo 24. 2 Crônicas 24, lá no Velho Testamento. Versículo 2. Aleluia. 2 Crônicas 24, versículo 2, conta a história de um dos reis de Jerusalém, chamado Joás. Irmãos, a história desse rei, ela falou fortemente ao meu coração. Eu já tinha escutado sobre a história do seu filho, Amazias, que a gente vai chegar lá. Mas aí a gente vai chegar lá, não vou dar spoiler para você, mas eu fui ler sobre Amazias, e aí eu descobri que ele tinha tido um pai que também era rei. E esse rei se chamava Joás. E a Bíblia fala um pouco sobre Joás. Lá em 2 Crônicas 24, versículo 2, diz assim: era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Que nome engraçado, né? Agora pula comigo para o versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. O rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Irmãos, isso é muito forte. Eu não sei se você entendeu. Talvez você precise reler isso em casa. Mas a gente começou lendo que Joás fez o que era reto perante o Senhor. Cara, isso falou muito forte comigo. Muitas vezes a gente pode estar conhecendo, a gente pode estar crendo, mas a gente pode não estar fazendo isso de uma forma que a gente permaneça nessa bênção. Joás era um rei que tinha a palavra. Joás era um rei que tinha instrução dos seus pais, assim como a Bíblia instrui fala dos seus antepassados. Mas a Bíblia fala algo que é uma chave aqui para Joás não ter permanecido nas bênçãos do Senhor. Aqui fala que Joás abriu
portas, digamos assim, depois que um sacerdote, depois que um homem de Deus que o instruía de perto, chamado Joiada, ele veio a falecer. Ele veio a receber instruções e deixou portas abertas para pessoas que traziam influências de outros deuses, de outros ídolos. E por isso, nem somente ele pereceu, mas pereceu ele e o povo de Judá. Pereceu ele e todo o seu povo. Irmãos, isso aqui fala muito forte. Permanecer nos átrios do Senhor não é somente crer, não é somente conhecer. Muitas vezes você pode pensar, ô Igor, mas cara, eu não idolatro. Eu não tenho um altar a Baal na minha casa. Eu não tenho imagens na minha casa. Eu não tenho nada disso. Por que eu estaria sendo comparado a Joás? O que é que eu tenho a ver com idolatria? O que é que eu tenho de parecido com Joás? Eu creio que eu estou somente no versículo 2. Eu creio que eu estou permanecendo e creio que eu estou fazendo tudo o que é bom perante o Senhor. E Joás fazia também, se você leu comigo. Mas aqui tinha algo que fez Joás perecer. E a palavra fala que o homem perece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra. A palavra também fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, que a gente vigia a palavra. A palavra que você tem que guardar no bom tesouro do seu coração. A palavra que você tem, a Bíblia fala que do bom tesouro do seu coração você extrai o bem. Mas se você não guarda um bom tesouro no seu coração, como é que você vai extrair bem? De onde é que você quer tirar o bem se você não está guardando no tesouro algo precioso? Se você já assistiu filmes sei lá, Indiana Jones, você vê que os tesouros geralmente são guardados em câmaras muito protegidas. Eles não são guardados na primeira câmara. Geralmente são filmes de 2h30 para que ele consiga ingressar lá na parte mais difícil. Ele escapa de flecha, ele escapa de tudo, até ele chegar lá na prova e ele adquirir o seu tesouro. Um tesouro é guardado de uma forma preciosa. Se você tem algo que você zela na sua vida, pode ser um material, pode ser uma pessoa, enfim, você zela por isso. Você zela e não guarda isso de toda forma. Se, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse uma garrafinha de ouro, eu não colocaria de toda forma, vou guardar de toda forma. Eu não simplesmente a jogaria, eu colocaria de uma forma a zelar por isso. O que é que eu quero falar com isso? A gente tem o bem mais precioso dentro de nós. A gente tem aquele que resolveu habitar dentro de nós, mesmo sendo Deus. E a gente tem que zelar por ele. Joás ainda não tinha o Espírito Santo dentro. Ele tinha o Espírito Santo sobre. Ele era um ungido de Deus. Ele tinha a instrução dos seus antepassados. Ele sabia o que deveria ser feito. Mas ele recebeu influências e ele veio a fazer o que desagradou Deus. Ele serviu ao Senhor até enquanto Joiada estava com ele. Mas depois a palavra fala que ele não mais agradou o Senhor. Ele abriu mão de estar na comunhão com o Senhor porque ele passou a abrir portas para postes ídolos. E eu comecei falando para você, mas eu não tenho postes ídolos na minha casa, eu não tenho nada disso. Quando a palavra fala, você vai ler o livro de Reis, você vê sobre Elias, você vê sobre Gideão. Sempre que o Senhor dá ordem sobre derrubar postes ídolos, ele fala exatamente com essas palavras. A ordem é derrubar, a ordem é aniquilar, a ordem é destruir, a ordem é derrubar. Na nossa vida, meus irmãos, tem coisas que a gente tem que colocar ao solo, que podem não estar agradando a Deus, mas elas podem ser sutis, elas podem ser de uma forma que você nem perceba. Recentemente, eu e minha esposa, a gente orava. Eu não vou contar o testemunho, talvez um dia o Senhor instrua sobre isso, mas não é o momento. Mas eu quero instruir você de que nenhum de nós é isento de estar abrindo portas para idolatria, porque idolatria, ela é sensível. Ela vem assim, como a Bíblia fala do acusador, como a Bíblia fala de Satanás. A Bíblia fala de Satanás como um leão que anda ao redor, procurando a quem possa tragar. A Bíblia fala do nosso inimigo, que se veste como um anjo de luz. Ele se veste como um anjo de luz, é algo atraente. É algo que aos nossos olhos pode parecer aparência de bem, pode parecer algo bom. Mas quando a palavra instrui que Satanás, o nosso inimigo, é assim, não é para que a gente não faça nada com essa informação, é para que a gente fique alerta. Recentemente eu orava com minha esposa e a gente foi instruído sobre algo que podia estar se tornando idolatria em nossas vidas. E você pode perguntar, Igor, o que será isso? Como eu falei, não vou contar todo o testemunho, talvez numa outra ordem. Mas o Senhor falou fortemente conosco e o Senhor trata daqueles que são filhos com amor. Se você é pai e você zela pelo seu filho, se você ama o seu filho, você sabe que tem coisas que você precisa admoestá-lo. E você sabe que admoesta não de toda forma, mas com amor. É necessário, quando fala-se de amor, confronto. E eu agradeço a Deus pelo confronto que Ele tem tido, porque isso para mim é prova do zelo dEle.
E aqui com Joás, meus irmãos, ele foi confrontado. Ele tinha alguém perto dele que era sacerdote. Ele tinha Joiada perto dele, mas ele não escutou, ele não atendeu. A gente tem pastores, a gente tem aqueles que são presbíteros, que são aqueles ungidos de Deus para nos estarem levando pelos caminhos do Senhor. Mas o que nós temos feito com isso? Como nós temos recebido a palavra? Às vezes a gente tem sido até aquele solo que fala lá nas parábolas, no Evangelho de Mateus, mas a gente tem que sondar se estamos sendo como terras férteis, ou se a palavra que está sendo depositada no nosso solo, está vindo uma ave roubando, ou está caindo dentro de pedras. Como é que está sendo o seu coração? O seu coração está com interesse nessa noite de estar aqui? Talvez você tenha chegado por um convite, mas deixa eu lhe dizer algo. Se você está aqui, você entrou num lugar, numa atmosfera que é transformadora. É a atmosfera transformadora, não por causa de mim, jamais, mas por causa daquele que está aqui. Há um Deus entronizado neste lugar. Há um Deus que você que está em casa pode experimentar da unção que está nesse ministério. Há um Deus que, se você decidir se aproximar e assentar-se à mesa, você vai poder cear com Ele, porque essa é a promessa dele para a sua vida. E você pode me perguntar: tá, a história de Joás parece ser uma história com não dos melhores finais. Ele começou bem, mas ele não terminou muito bem. Mas ele teve um filho, que foi o rei Amazias. Aí você pode me perguntar: eu acho que Amazias teve a prova suficiente do que deu errado com o seu pai, para que ele aprendesse e não fizesse conforme o seu pai. Vamos lá agora para 2 Crônicas 25. Acho que você pôs uma página aí na sua Bíblia. 2 Crônicas 25, versículo 1 diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Irmãos, inteireza de coração é a chave. Inteireza de coração é a gente entender que há uma forma correta de servir ao Senhor. Há uma forma correta de, quando o louvor está sendo tocado, você se portar. Há uma forma correta que muitas vezes passa da nossa reverência ao Senhor. Irmãos, eu sei que nem todos os dias a gente está pulando, a gente está celebrando com júbilo ao Senhor quando a gente entra pela porta. A gente não entrasse nos atos do Senhor de toda forma. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala do sacrifício de louvor. Muitas vezes temos que apresentar, sim, sacrifícios de louvor. A gente tem que entrar na palavra do Senhor pela fé. A gente tem que ousar, a gente tem que chegar e dizer: pai, eu vou levantar a minha mão. Às vezes você está com a dor no braço, às vezes você está com algo debaixo do seu braço, e quando você levanta, o Senhor pode lhe curar. Às vezes você está gripado em casa e você não ousa vir, ou às vezes você está com alguma dor no seu joelho e você não ousa se levantar ou se ajoelhar quando é preciso. Não estou dizendo que você precisa fazer sacrifício de todos, porque você conhece o seu limite, mas eu estou dizendo para que você não viva uma vida em Cristo com conformismo, para que você não viva uma vida em Cristo na bateria ali, sempre nos 50%, mas que você esteja sempre querendo mais, e mais, e mais, porque Deus tem mais, e se você não estender a sua mão para receber, você vai ficar sem a bênção. E Amazias, meus irmãos, ele tinha, assim como seu pai, a promessa, ele tinha, assim como seu pai, a instrução, e ele até serviu ao Senhor, fazendo aquilo que parecia ser reto. Mas veja comigo o que aconteceu lá no versículo 14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Minha nossa, olha o que aconteceu. Amazias acabou fazendo o que o seu pai fez. Amazias acabou caindo exatamente na armadilha que Satanás tinha feito para o seu pai. Irmãos, eu não sei seu histórico familiar. A palavra ela é tão linda que ela nos instrui em palavras do que a gente tem que fazer e do que a gente não tem que fazer. Deixa eu lhe relembrar uma história, eu não preciso de você abrir, mas lá em Juízes 6, a gente já teve muitas ministrações nessa igreja. Se você quer ouvir alguma delas, você pode encontrar em nosso canal lá no YouTube, Igreja Celebrando Vida. Então visite lá e pesquise pela palavra-chave Gideão, Juízes 6, você vai encontrar. Tem palavras lá no nosso site também, transcritas. Irmãos, a gente tem muitas palavras para que você não fique perdido, sabe, procurando onde é que está essa palavra. Você pode encontrar lá no YouTube. Mas quando a gente fala de Gideão, a gente vê que o pai de Gideão, ele também prostrou
ofertas, prostrou adorações a postes ídolos. Mas Gideão, ele não fez como Joás, nem como Amazias. Gideão, lá em Juízes 6, ele ousou derrubar os postes ídolos que eram do seu pai. Gideão fez isso, e se você conhece a história de Gideão, Gideão foi um homem que com um exército de 300 homens, ele derrotou um exército de 150 mil midianitas. Gideão foi um homem que, considerado por muitos como um pão de cevada, como a própria revelação da palavra do Senhor chegou a ele, ou seja, como algo desprezível. Ele se viu desprezível, mas tinha alguém que acreditou nele. Irmãos, você acha que quando Pedro entrou lá, quando a gente vê lá em João capítulo 1, na presença de Jesus, você imagina que Pedro se via como aquele Pedro que estaria pregando diante de 5.000 pessoas de uma forma ousada? Pedro chegou ali, um Pedro bruto. Pedro chegou um homem que cortava orelhas. Pedro chegou como aquele que andou e ele ainda deu passos no mar. A gente sempre esquece falando que ele afundou, mas ele ousou pisar no mar. Mas esse Pedro, ele estava olhando para o mestre, mas ele não teve algo que a gente está falando nessa noite: permanecer em fé. Esse Pedro que viria a ser um grande pregador, esse Pedro que viria a ser um homem que seria fundamento da igreja, esse não era o Pedro que estava lá em João 1, mas Jesus via Pedro daquela forma. Muitas vezes você pode se achar até não digno de estar na palavra do Senhor, não digno de estar ouvindo essa palavra e se comparando, por exemplo, a Gideão, se comparando a Pedro. Mas deixa eu dizer que a palavra do Senhor alcança os corações. A palavra do Senhor, ela é como uma espada que prescruta até o mais nosso íntimo. A palavra do Senhor, ela não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor não distingue quem está servindo lá fora, quem está aqui em cima. A palavra do Senhor vê coração. A palavra do Senhor vê inteireza de coração. O Senhor vê inteireza de coração. Amazias tinha um coração até reto, mas esse coração reto não permaneceu por toda a sua vida. A chave, meus irmãos, é permanecer. Isso é tão forte que isso está lá no Velho Testamento. E você pode pensar: eu acho que isso só aconteceu lá, né? Agora não acontece mais não. Se você for abrir, por favor, Apocalipse 2:19. Se a gente vai ao livro de Apocalipse capítulo 2, não precisa ficar com medo não, tá certo? Apocalipse capítulo 2, versículo 19, a gente vai ver uma instrução para uma igreja chamada Tiatira. A minha Bíblia fala assim, estou lendo a versão Almeida Revista Atualizada também, igual a do telão, tem como título assim: Carta à igreja em Tiatira. No versículo 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Muito forte. Olha o que a palavra fala. O Senhor Jesus, falando à igreja, falava que conhecia obras, conhecia amor, conhecia fé, serviço e até perseverança. E você pode me falar: Igor, mas você falou que a chave é perseverança. A chave é perseverança, meus irmãos, não estou desdizendo o que eu falei. Mas olhe algo interessante também que você pode ter como segunda chave. Leve como aquela chave mestre. Aqui quando fala no versículo 20, o que é que o Senhor tinha contra uma igreja que tinha isso tudo? Era uma igreja que parecia maravilhosa, era uma igreja que não tinha defeitos, você só vê coisas boas. Mas aqui fala de algo que Jesus tinha contra essa igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Você pode me perguntar: Jezabel, eu conheço esse nome, mas não é aquela Jezabel lá de Elias, né? Não, é muito tempo, é muito distante. Qual tempo, por favor? Não é a mesma Jezabel, não é a mesma Jezabel. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o espírito de Jezabel, ele ainda anda por essa terra. É o espírito que quer matar profetas. É o espírito que aqueles que querem permanecer na palavra, aqueles que já creram, aqueles que já conheceram, aqueles que estão querendo permanecer e desenvolver a sua fé. Mas existe um espírito que quer tirar do foco. Esse espírito é o mesmo espírito que atuou em Jezabel, que perseguia a Elias.
esse Espírito é o Espírito que faz a igreja estar quase lá, está nos 90%, mas poder perder a sua bênção. Por que perderia a bênção? Por algo que se chama tolerar. Parece ser simples, parece ser algo que nem remete a nós, parece ser algo que, o Senhor tolera algo, não diz respeito a mim, eu simplesmente estou agindo em amor. Você pode até me interpelar, você pode me dizer. Muitas vezes, meus irmãos, em nome de amor, a gente tem feito coisas que não agradam ao Senhor. E você pode estar se perguntando: Igor, essa palavra no culto de celebração, eu comecei falando, celebração tem a ver com consagração. Se você busca crescer no Senhor, irmãos, receba essa palavra como uma bênção do Senhor para você. Receba uma palavra, com essa palavra, como eu falei para vocês, como uma correção que eu recebi do Senhor em uma determinada área da minha vida. Muitas vezes a gente fica: mas eu estou tão perfeitinho, eu estou tão assim com o Senhor, tão assim com o Senhor. Mas, meus irmãos, sempre vai ter algo para que a gente dê mais para o Senhor. Sempre vai ter algo que nos aproxima do Senhor. E se existe coisas que a gente possa nos fazer para adentrar em intimidade com Deus, tem coisas que pode fazer com que a gente perca a nossa bênção. Tolerar é algo que o Senhor não se agrada. Tolerar, no caso aqui, fala de prostituição, fala de coisas sacrificadas a ídolos, fala de coisas que não agradam ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, em nome de amor, a gente tem tolerado piadas, a gente tem tolerado até entrar em círculos de amizade, contradizendo o que está escrito lá no Salmo 1, contradizendo com quem é que a gente deveria estar se aproximando. Ao invés de a gente fazer como André fez e trouxe Pedro para conhecer o Mestre Jesus, muitas vezes a gente está entrando em locais que podem ter poder de influenciar-nos. E você pode dizer: mas eu sou imbatível. Meus irmãos, é isso que Satanás quer. É isso que Satanás quer que você pense. Ele quer que você pense que pelos seus 20 anos de crente, pelo seu muito tempo de palavra, nada mais pode lhe tirar do foco. Mas, deixa eu lhe dizer, isso é uma armadilha. Satanás quer justamente que a gente ache isso, para que a gente ande de uma forma tolerando, para que a gente ache que aquele irmãozinho que muitas vezes a gente já convidou para a igreja e não veio, que a gente ache que está tudo bem, porque ele anda em amor. Ele dá esmolas, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa sempre sorridente, ele é uma pessoa até que transpassa a paz. Mas a gente sabe que até o Satanás, ele se veste de anjo de luz. Eu não estou dizendo que seu amigo é Satanás, calma. Mas eu estou dizendo, meus irmãos, que tem coisas na nossa vida que a gente tem que prestar atenção com quem é que nós estamos tolerando. Quando a gente fala de idolatria, meus irmãos, eu queria, por favor, que você fosse para o livro de Marcos 5. Marcos 5 foi uma palavra... Quem estava aqui no culto dos jovens semana passada? Tinha várias pessoas aqui. A gente leu Marcos capítulo 5. E eu queria compartilhar com vocês sobre essa palavra também, igreja. Essa palavra tem sido forte ao meu coração nesses dias. A gente não vai ler Marcos 5 todo, até pelo nosso tempo. Mas lá em Marcos 5, fala, na minha Bíblia tem assim: a cura do endemoniado Gerazeno. Na sua Bíblia pode ter Gadareno. Eram duas cidades da Decápolis, eram duas cidades próximas. É como se a gente falasse João Pessoa e Santa Rita. Muitas vezes você poderia não conhecer Gerasa, mas conhecer Gadara, ou vice-versa. Quando a palavra fala sobre o Gadareno, a gente vê lá no versículo 1 de Marcos 5 assim: entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 6: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas vezes a gente acabou falando aqui que Satanás quer justamente que você acredite que está tudo bem as coisas, que em nome de amor você tolere. Satanás muitas vezes quer que você acredite que ele nem existe. Para ele está ganhando o jogo de 4-0. Ele está muito feliz. Continue acreditando, continue acreditando, vá. Quando a gente acredita que ele existe, ele quer nos
perturbar, nos tentar com medo, porque ele já sabe qual o território que ele pode ganhar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando ele encontrou Jesus, aqui fala de um endemoniado gadareno, que estava possesso de uma legião. Eu não quero colocar medo em ninguém, mas a palavra nos instrui justamente para que a gente tenha autoridade. E a palavra nos foi deixada para que a gente tenha autoridade. Se você quer entender mais sobre isso, lê o livro de Efésios. Lá vai falar sobre batalhas espirituais que a gente precisa batalhar. Se a gente fala que existe o bem, se a gente entende que existe um bem, como é que a gente não vai agir de uma forma a combater o mal? O gadareno estava possesso de uma legião. Se você estuda a estrutura de um exército romano, você vê que uma legião era formada por aproximadamente 6.000 soldados. Algumas versões falam 5.000, outras 6.000. Mas entenda que eram milhares de soldados, eram muitos soldados. Então, quando fala-se de uma legião de demônios, você entende que ali era algo carregado. Mas você vê o que é que aconteceu aqui, quando esse cara, que nem cadeias podiam prendê-lo, que nada poderia subjugá-lo, fez quando viu o Senhor Jesus. Quando o viu de longe, versículo 6, correu e o adorou. Daquele que você pode ter medo, daquele que tenta fazer você ter medo dele, ele tem temor de Jesus, ele tem pavor de Jesus. E se você tem Jesus, você é representante de Jesus e você tem que ocupar essa posição. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. O tempo não permite, mas se você parasse para ler o capítulo 4 anterior, você via que Jesus estava incentivando seus discípulos a terem fé e preparando os discípulos para o que eles iriam enfrentar. Eles precisavam atravessar a margem. A gente viu no versículo 1 que falava que eles tinham atravessado a margem. Quando fala justamente sobre isso, meus irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente pode estar crendo, conhecendo, permanecendo, fugindo de tolerar, mas muitas vezes a gente tem que passar a margem, para que a gente tenha o novo e o renovo do Senhor. Tem coisas do Senhor que para que a gente experimente novidade de vida, a gente precisa atravessar a margem. Você pode perguntar, não estou entendendo nada, atravessar a margem. Meus irmãos, aqui fala sobre fé, e você pode perguntar, como é que a minha fé vai crescer? Eu quero atravessar a margem, eu quero mais do Senhor. Nessa noite, deixa eu lhe dizer uma boa notícia, a sua fé está crescendo. Olha que maravilha, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nessa noite, meus irmãos, você fez a melhor escolha que você poderia ter feito. Você está no melhor lugar. Continuando aqui, a gente viu o que é que aconteceu. Eu quero pular com você, o tempo avança, para o versículo 13. Versículo 11, para você entender. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: mandam-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Dê uma pausa comigo aí, meus irmãos. A gente vê que houve transformação. A gente já viu que há um poder transformador. A gente viu que quando a gente imagina a presença do Senhor, não tem como a gente ficar o mesmo. Nós seremos como Pedro foi. Nós seremos de uma forma que não tem como sermos os mesmos, se a gente de fato dedicar-nos de todo o coração. E quando eu li essa passagem, quando eu era mais jovem assim, eu falei essa palavra lá nos jovens, justamente porque eu lembro dela quando eu era jovem. E quando eu falava dela, eu ficava, meu Deus, coitado dos porcos. Os bichinhos não precisavam matar os porquinhos. A gente comeu um porco na bendita, foi tão bom, né? Precisava, imagina, 2.000 porcos daquele, hein? Dava churrasco, muito churrasco, hein? Mas você pode perguntar, e por que dos porcos? Cara, porcos naquele tempo era algo impuro, era algo imundo. Se você for estudar o livro de Levíticos, de Números, você vai ver algo que era instruído ao povo de Deus para não fazer parte disso. Deus não se alegrava. Eles estavam em algo que se chama desobediência. E muitas vezes podia parecer tudo bem. Eles estavam só criando porcos. Era a economia deles, era a forma deles se sustentar. Porque Jesus precisava chegar
e matar os porcos deles, enfim. E você vê que o mesmo principado que estava no povo de Gadara, ou de Gerasa, era o mesmo principado que esteve com Saul, era o mesmo principado que esteve com Sansão. Era algo que se chama desobediência, de pessoas que já tiveram bênçãos do Senhor até, como o rei Joás, como Amazias, mas diante de desobediência vieram a cair e perderam a total recompensa da honra. Saul, ele pecou porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, através do profeta Samuel. Sansão, ele era um ungido de Deus, ele era separado, olha que forte, ele era separado, nazireu, mas ele perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha muito mais para ele, por causa de algo chamado desobediência. Por causa da desobediência, esse povo aqui não estava agradando de interesse de coração a Jesus. Então você entende o porquê aconteceu esse acontecimento com o coitado dos porquinhos, né? Mas eu quero chamar a atenção para você em algo que para mim foi muito forte. Eu contava aos jovens que os pastores me deram uma Bíblia em espanhol, e eu estava um dia lendo a Bíblia em espanhol, e aí eu li esse versículo e eu fiz, eu estou entendendo nada, eu tô zero de espanhol, porque isso aqui não faz sentido não, porque eu li lá que o povo expulsou Jesus. Jesus tinha acabado de curar um cara, vou chamar de pirado, tá certo? Mas a gente entende que era um cara possesso, era um cara complicado, era um cara que nem cadeia segurava, como a gente leu. Jesus tinha curado, o pessoal tinha visto o poder transformador, o cara estava vestido, o cara estava indo ter com sua família participação. E olha o que é que eles fizeram, e eu li lá na Bíblia em espanhol, eles expulsaram da sua terra. Eu falei, não pode, como é que você expulsaria algo de bom? Como é que você receberia algo tão bom na sua vida e você rejeitaria? E você pode perceber que muitas vezes a gente tem recebido essa palavra e tem rejeitado. Muitas vezes a gente pode ter sido como Joás e como Amazias. A gente tem a palavra, mas a gente, em nome de idolatria, em nome de coisas que não agradam ao Senhor, a gente tem perdido as bênçãos. O versículo 17 diz assim: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles pediram para Jesus sair dali. Eles preferiram os porcos dele que giravam a economia. Eles preferiam aquilo que eles já estavam muito acostumados. Você pode perguntar, o que é que eu tenho a ver? Eu não crio porco. Mas deixa eu lhe dizer algo. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que podem estar enraizadas em nome de cultura, em nome de costumes e até em nome de amor. Mas em nome de tudo isso a gente tem perdido algo que se chama comunhão, que se chama permanecer, que a gente vê que é aí que há a total recompensa da honra. Quando Jesus chega, meus irmãos, as coisas não têm como ficar iguais. Pedro não era mais aquele que cortava a orelha. Pedro não era mais aquele ignorante. Pedro era o novo Pedro. O gadareno não era mais o gadareno que precisavam de cadeias para prendê-lo. Ele era um homem que podia ter participação com a sua família. Ele era um homem que a palavra fala que depois ele saiu para pregar a palavra em 10 cidades. A palavra fala lá no final de Marcos 5, quando fala aqui, que ele saiu para pregar em toda a Decápolis. Esse é o gadareno transformado. Mas deixa eu dizer, onde Jesus chega, tem que haver transformação de cultura, tem que haver transformação de economia. Quando Jesus chega, não tem como a sua economia ficar a mesma. E você pode perguntar, o que é que tem a ver? Fala de dízimos e ofertas. Deixa eu lhe dizer isso, fala de dízimos e ofertas, como nós aprendemos de Pedro hoje. Meus irmãos, quando Jesus chega, não tem como a gente não entender que a gente precisa fazer ele participante do que temos de melhor. O rei Amazias tinha algo que ele agradava ao Senhor. Ele tinha um reinado, ele tinha tudo, mas ele não dava tudo ainda. Ele não dava ainda tudo de uma forma que ele ainda abria brechas, portas abertas, para que postes ídolos entrassem nele. Meu Deus, mas como isso pode acontecer comigo? Os porcos muitas vezes podem não ser porcos, mas podem ser coisas na nossa vida que estejam nos afastando de Jesus. Podem ser coisas sutis, podem ser coisas, objetos, podem ser coisas emocionais, podem ser coisas que aprendemos com pessoas que até a gente ama. Mas quando Jesus chega, não tem como a gente não mudar a economia, não tem como mudar a cultura, não tem como nós permanecermos os mesmos. Quando Jesus chega, meu irmão, a gente é totalmente transformado. E eu estou terminando, eu queria por favor ler lá em João capítulo 14. João 14.
João 14, aleluia. Diz assim, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aqui está a chave, meus irmãos. A gente tem a palavra forte. A gente tem palavra no domingo, a gente tem palavra nas quartas. A gente tem pastores que se dedicam totalmente a essa obra. Você que está aqui, você pode testemunhar disso. A gente tem pessoas que têm se dedicado a essa palavra de uma forma tão linda, que se a gente parasse para abrir o coração das pessoas dessa igreja, a gente passava a noite. A gente parava para pensar de pessoas que de tarde param o que estão fazendo e vêm aqui com um chaveiro ajeitar alguma coisa. A gente fala de pessoas que o que tiver precisando fazer, vem aqui ajeitar um ar-condicionado. Aqui a gente vê de pessoas que querem fazer isso aqui de uma forma que esteja bonito para quando você chegar. Tem pessoas que querem alinhar essas cadeiras para você sentar e estar bonitinho. Tem pessoas ali na câmera, tem pessoas aqui no som, tem pessoas que configuram todo esse som, tem pessoas que estão aqui ensaiando para o louvor, não ser para homem, ser para Deus, mas não ser de toda forma, porque o que a gente faz para o Senhor, a gente faz o nosso melhor. Aqui tem pessoas que têm se dedicado. Como é que nós temos dedicado o nosso tempo ao Senhor? A gente tem feito de todo o coração, a gente tem guardado os mandamentos do Senhor. Fique de pé, por favor. Por favor, apague essa luz do meio. A palavra fala sobre ter os mandamentos. Nós vimos sobre crer, sobre conhecer, sobre permanecer, e agora nós vimos sobre guardar. Nessa noite, meus irmãos, você está recebendo feche seu olho, por favor, não fique olhando para mim não. Você está recebendo uma palavra. Essa palavra, meus irmãos, tem poder para lhe transformar. Essa palavra, meus irmãos, ela não deve ser jogada a porcos, como a palavra fala, não instruir, para não jogarmos pérolas aos porcos. Mas essa palavra, meus irmãos, ela tem que ser guardada no mais íntimo do nosso coração. Deixa eu lhe dizer algo. Muitas pessoas já ouviram essa palavra. Muitas pessoas já passaram nessa igreja. Mas a palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela tem poder de convencimento. Não porque nós somos muito bons em falar, mas porque o Espírito Santo é aquele que convence. E Espírito Santo, nós te oramos para que o Senhor esteja convencendo aqueles que já passaram aqui, Pai. Essa palavra, meu Pai, tão preciosa que os pastores têm nos instruído, Pai, não deixe que ela caia por terra, Pai. Não deixe que elas caiam entre pedras ou entre pássaros. Não deixe, meu Pai, que os corações sejam de pedras, mas transforme em corações de carne, Pai. Transforma os nossos corações, Pai. Nós que estamos de pé, Pai, por favor, nós não queremos cair, Pai. Nós queremos continuar de pé, Pai. A Tua palavra fala de muitas pessoas que tiveram acesso a Ti, Pai. 1 Coríntios capítulo 15, fala que Tu, quando ressuscitou e voltou, Pai, pregou para mais de 500 de uma só vez. Mas quando Tu estava, meu Pai, lá no livro de Atos capítulo 1, versículo 15, só tinham 120 no Pentecostes, Pai. Onde é que estavam os outros? Onde é que estavam os outros, Pai? Nós não queremos ser aqueles que fogem. Nós não queremos ser aqueles que fazem as coisas pela metade, Pai. Nós queremos ser aquele, meu Pai, que tem a bênção por completo. Nós não queremos, meu Pai, fazer como o rei Joás ou o rei Amazias, Pai. Nós queremos Te servir de todo o coração, meu Pai, mas guardando o Teu mandamento, Pai. E Senhor, muitas vezes em nome de amor, Pai, nós fazemos coisas que não Te agradam. A gente está tolerando até espírito de Jezabel, Pai, isso não Te agrada, Senhor Jesus. Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, a agradar-Te, porque a Tua palavra nos instrui como é que a gente pode Te amar, Pai. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E esse será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Senhor Jesus, nós queremos a Tua manifestação, Pai. Nós queremos Te sentir fortemente nesse lugar. Nós queremos Te sentir, Pai, fortemente no nosso trabalho. Nós queremos abrir a nossa boca no nosso trabalho, nas universidades, onde quer que a gente esteja, Pai. E que as pessoas olhem e desejem ter essa luz que em nenhum outro lugar elas podem encontrar. Porque essa luz é Jesus, e a luz não se coloca debaixo de um alqueire, mas ela tem que ser vista por todos. O sal, meu Pai, como nós temos aprendido pelo nosso pastor, meu Pai, ele vem para temperar, ele vem para sazonar, ele vem para mudar, Pai. Nós queremos ser diferentes. Nós não queremos ser os que toleram, mas nós queremos ser aqueles da palavra. E a palavra é Tu, Jesus. Muito obrigado, Pai,
Guarda-nos, Pai, nessa semana. Ajuda-nos, Pai, a andar, meu Pai, nesse discernimento, entendendo que há bem, que há mal, que há coisas que temos, meu Pai, que zelar para que não sejam idolatria na nossa vida, mas que a gente entenda, meu Pai, que crer, permanecer, conhecer, passa por guardar os Teus mandamentos. Tu procura, meu Pai, aqueles que te servem de todo o coração, os verdadeiros adoradores, Pai. Encontra-nos nesta noite, Pai, como Teus adoradores. Muito obrigado por poder te servir, Pai, em nome de Jesus, amém.